Graças a Deus. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. A palavra que eu tenho para hoje encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 20, e eu quero ler o versículo 9, versículo 8 e 9. Mas antes, eu quero fazer um convite para você, meu irmão. Procure aprender mais da palavra. E se você quiser aprender mais, eu te apresento a Faeste Academia. E você vai encontrar aí no link o endereço, todas as informações necessárias. E aproveita a oportunidade. E que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Então vamos à leitura. Jeremias, capítulo 20, e versículo 8 e 9. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludibrio para todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, mas foi isso para o meu coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso, meus irmãos. Jeremias, que nós chamamos o profeta das lágrimas, e como criança o Senhor chamou ele para a sua obra. Mas Jeremias, esse profeta sofredor, teve o seu ministério numa época muito diferente do povo. O povo estava desviado. Uma parte já tinha ido para o cativeiro e outra parte ainda estava lá. Depois o tempo a cidade foi tomada, queimado tudo. E Jeremias, ele tinha que pregar a palavra. Ele recebeu a mensagem de Deus e não podia, mas ele estava tão aflito porque a palavra do Senhor tornou-se um opróbrio, uma vergonha para aquele povo, e eles não aceitavam, estavam voltados para a idolatria. E ele tinha que falar, tinha que clamar, e às vezes ele tinha que discutir, disputar como outros profetas, como aquela passagem dele com aquele falso profeta de Gibeão, me parece Ananias, se eu não estou me atrapalhando, né? E não aceitavam. Jeremias foi preso, deixaram ele no pátio da cidade, amarrado, porque os sacerdotes não aceitavam, para ficar no sol, morrer de sede, mas alguém sempre levava uma águazinha. Ele levou a mensagem para o rei, não aceitaram. Ele preparou um escrito de palavra, eles cortaram com canivete, e depois lançaram Jeremias no calabouço, num poço, meus irmãos, para ele morrer. Mas ali só tinha lama, ele ficou enterrado na lama, sem ninguém saber. Mas tinha um mordomo etíope, Ebimeleque, não era nem judeu. Ele soube, ele ficou misericordioso, ele aproveitou. E o rei tinha até medo daquele povo. Ele levou uns trapos de roupa para botar debaixo do braço de Jeremias, para passar a corda, para poder puxar. Então esse homem tinha mensagem. Por isso ele disse, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Ele chegou ao ponto, eu não quero mais me lembrar do nome de Deus, eu não quero nem falar mais no seu nome. Mas quando ele diz isso, ele sentiu que isso foi no meu coração como fogo ardente, meus irmãos, o fogo ardente queimando, e aí ele teve que continuar, fogo ardente encerrado nos meus ossos, estou fatigado de sofrer, e não posso parar. Meus irmãos, hoje, quando nós sentimos fogo do Espírito Santo arder em nosso coração, porque isso é real,
Às vezes nós sentimos fogo queimando, mas é um fogo brando, um fogo suave, que nos dá mais entusiasmo. Mas ali foi um fogo que como se estivesse queimando os ossos. Ô Jeremias, tu não quer falar? E ele sentiu aquele fogo. Eu tenho que pregar, doa o que doa, sofra o que sofra, eu tenho que pregar. Eu não posso mais pregar, porque se eu deixar de, eu não posso parar de pregar, porque se eu parar de pregar é pior. Eu sinto um fogo ardendo nos meus ossos queimando. É melhor eu estar na praça, ficando no sol, com sede, do que esse fogo ardendo nos meus ossos. É melhor eu ficar para morrer lá no poço, do que esse fogo ardente. E ele diz, fogo ardente encerrado nos meus ossos. Estou fatigado, estou cansado de sofrer, mas não posso parar. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que possamos ser fiel. Jeremias queria parar e não pôde parar. Vamos tomar por base. Cada um de nós tem uma chamada. Ele foi chamado para profeta. E nem todos são chamados para profeta, nem todos são chamados para o ministério, mas todos nós temos uma função, temos um trabalho na obra. Deixa o fogo agora arder no bom sentido na tua vida, não um fogo encerrado nos ossos que você sente que está queimando, e ele estava sentindo queimando literal. Mas deixa, simbolicamente, você sentir a temperatura do Espírito Santo como fogo na tua vida. E aí ele vai impulsionar para você pregar, para você anunciar. Nem sempre a palavra que nós pregamos, meus irmãos, ela é aceita. Nem sempre. A maior parte do mundo não aceita. Mas nós temos que pregar. Quanto de nossos irmãos, alguns até pagaram com a vida, quantos missionários no século passado ou retrasado foram levados, impulsionados para regiões do Pacífico, aquelas ilhas, entre os canibais, porque tinha que pregar e muitos deles serviu de alimento para os canibais, mas depois surgiu aquelas grandes igrejas que tem, porque alguém pagou um preço. Nós temos que pagar um preço e nós estamos numa geração de hoje que não quer pagar preço pela obra. Meu irmão, minha irmã, você foi chamado para uma obra poderosa. Se coloca nas mãos, na unção do Espírito Santo, e sinta, e deixe, e aceite, e é uma coisa poderosa, você sentiu o fogo impulsionando, o fogo do Espírito Santo. Agora, não sentir a dor de queimar nos ossos, mas sentir o fogo te impulsionando para fazer a obra do Senhor. O Senhor ainda precisa de Jeremias. Ele era profeta quer dizer pregador, precisa de homens, mulheres que se coloquem na unção do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, para pregar a palavra. Que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Senhor, levanta homens, Senhor, levanta mulheres, como tochas vivas para pregar a tua palavra, Senhor, eu peço no nome de Jesus, amém.